Posto isto, eu queria apresentar o nosso pastor Danilo, que fez formação em Teologia no IBP do Tujal. Ele esteve ligado ao Ministério de Implantação e Pastorado em várias igrejas. E em 2003 ele veio para a equipa pastoral da ICMAV, onde, juntamente com a sua esposa, a Vânia Geral, são hoje os pastores coordenadores de todos os pequenos grupos. Eles são os responsáveis das equipas no propósito de comunhão, que ajudam as visitas da igreja interessadas em serem ajudadas a desenvolver a sua espiritualidade até ao compromisso do batismo nas águas e membresia na ICMAV. São também responsáveis pelo Ministério Celebrante de Restauração, de cura interior, supervisionando as suas várias valências. Deem as boas-vindas ao pastor Danilo. Pastor Danilo, a palavra é sua. Muito obrigado. Olá, Tiago, mais uma vez. Olá a todos. É um prazer estarmos juntos, acredito. Estou a ver que a Laila ainda está a entrar. Laila, estamos a ver de Moçambique. Bem-vinda, Laila. Olá, olá. Então eu passo já a apresentação do nosso convidado, o nosso querido Dr. Nelson. Ele é médico especialista em psiquiatria, membro da Associação Médica Europeia, portanto estou a falar em português, esta denominação, digamos, está em inglês. Ele é membro desta associação como expert em psiquiatria. Também foi professor no ensino superior na Bélgica, e entre outras coisas e muitas formações que nós também podemos ver no Facebook dele, ele é diretor clínico do Serviço de Psiquiatria do Hospital Particular do Algarve, em São Brás de Alcotel. Então, desde já, muito obrigado, Dr. Nelson, por nos honrar com a sua presença. Deixem-me também só referir que o Dr. Nelson, neste momento, também faz parte da equipa do nosso gabinete de psicologia e saúde mental do Celebrando Restauração. Dr. Nelson, muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde a todos. E eu lanço já a nossa primeira pergunta. Dr. Nelson, o que é, afinal, a psiquiatria e quais as principais abordagens? Pronto, eu tenho uma apresentação preparada pelo PowerPoint e agradecia que o Tiago começasse a lançar a apresentação, que assim é mais fácil de ter com documentação. Excelente. É ela. Aqui está. Pronto, agora podemos passar para a primeira página, por favor. Pronto. Então, aqui na primeira parte, vamos começar por desmistificar a doença mental, falando primeiro o que é a psiquiatria e quais são as principais abordagens. A psiquiatria é uma das especialidades da medicina, quer dizer que a pessoa que trabalha na psiquiatria é médico, estudou medicina em primeiro, teve a formação clássica em medicina e depois fez a especialidade na psiquiatria. É responsável pelo diagnóstico e tratamento dos chamados transtornos mentais e do comportamento, atuando com a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação e as manifestações das doenças mentais em geral. Isto é a definição clássica, aquela que aparece. Eu vou falar depois da outra definição. Agora pode passar ao próximo, por favor. Pronto. Aqui, pronto, constitui sempre a parte estamos sempre na definição clássica. A avaliação psiquiátrica envolve, além da avaliação médica geral, o exame do estado mental e a história clínica psiquiátrica, vamos ver os antecedentes médicos. Pronto, temos que fazer sempre uma avaliação médica em primeiro, antes de fazer a avaliação do estado mental. Recorremos aos testes psicológicos, neurológicos, exames laboratoriais, etc. Então, quando se fala de psiquiatria, aqui que vem a parte que começa a ficar mais importante, há sempre aquele clichê a dizer que a psiquiatria é para pessoas malucas, para pessoas anormais, e muitas pessoas dizem assim, não quero ir no psiquiatra porque eu não estou maluco. Então, isso é um erro muito grave, porque quer dizer, a palavra psiquiatria vem do grego, quer dizer tratamento da alma. Pronto, pode passar ao próximo, por favor.
Pronto. A psiquiatria vai, enquanto que as outras áreas da medicina vão trabalhar a parte física, o veículo da alma, a psiquiatria vai trabalhar o interior, vai trabalhar tudo aquilo que nós carregamos desde que nascemos até hoje. Tudo aquilo que nós vivemos, nós nascemos como uma folha em branco. E depois tudo aquilo que vivemos, quer seja negativo ou positivo, ficou registado. O significado que nós atribuímos a tudo aquilo que vivemos, o que é que nós fizemos com aquilo que nos aconteceu, é que vai fazer a diferença. Um exemplo, o pai deu um reboçado a um dos irmãos e não deu ao outro, porque só tinha um. O outro, o irmão mais novo, pode entender aquilo como uma injustiça, pode criar uma aversão pelo pai, o que ele vai, o diálogo interno que ele vai ter dentro dele, pode marcar e fazer toda a diferença. E depois, mais tarde, ele pode ter aquela ideia: meu pai não gosta de mim, sempre teve a preferência pelo irmão, porque ele sempre dava mais a ele do que a mim, quando na realidade foi uma interpretação própria dele que fez daquilo que aconteceu. Por isso é que se diz que o problema não é o que nos acontece, mas o que é que nós fazemos com aquilo que nos acontece. Pronto, cada um de nós vai ver uma determinada situação de uma forma diferente, então por isso a psiquiatria é a chamada medicina da alma. Agradeço o próximo, agora. Sim. Pronto. Antigamente, então, não se dava muita importância ao facto de cuidar da alma, dizia-se que isso era frescura, que isso era para pessoas fracas, e por isso não havia muito essa procura. Quer dizer, quem acabava por ir ao psiquiatra eram os casos mais extremos, os psicóticos, pessoas com esquizofrenias, aqueles casos mesmo que tinham que ser medicados. E daí associaram que quem vai ao psiquiatra é maluco, pronto, punha aquela etiqueta de maluco, então o psiquiatra também deve ser maluco e são todos malucos, e daí nasceu esse clichê de dizer que a psiquiatria é para malucos ou pessoas anormais. Então daí é importante saber de onde vem o clichê, porque muitas pessoas ainda têm medo de ir ao psiquiatra porque pensam que é para perturbações psiquiátricas graves, e não é só para esses casos. Muito Bom, no extremos, entanto, né? sim. No entanto, cada vez mais os pacientes procuram a psiquiatria devido a diversas situações, divórcios, problemas laborais, como há pouco ainda estávamos a falar, as pessoas não sabem como lidar com problemas no trabalho, a pandemia agora que também veio a agravar a situação, falecimento de familiares. De uma maneira geral, as pessoas hoje já tomam consciência que tem que se tratar da alma, dizer assim, como é que eu faço para resolver este problema? Eu não sei. E daí vão procurar ajuda. Antigamente não, as pessoas não procuravam, e de vez em quando ouvia-se dizer: olha, aquela pessoa ali suicidou-se, mas não lhe faltava nada, não se entendia o problema que havia na alma. Então, em relação à psiquiatria, eu costumo dizer que existem dois tipos principais de abordagens, para dizer isto de uma maneira mais simples. Existem os psiquiatras clássicos, aqueles mais antigos, da velha guarda, como se costuma dizer, que são aqueles psiquiatras em que o paciente chega à consulta, pergunta-se o que é que se passa, faz-se a anamnese, e depois medica-se, dá-se medicação e pronto, despacha-se o paciente. Mas essa abordagem já é obsoleta, não corresponde às necessidades da população. Quer dizer, é uma abordagem que quer dizer assim, estamos o foco. Agora podemos passar ao próximo. Pronto. A abordagem era muito baseada na medicação, quer dizer assim, era só a medicação, mas a medicação não vai mudar os comportamentos. Não muda comportamentos, não muda a nossa maneira de ver as diferentes situações, então partia-se do princípio que a medicação iria resolver. Então por isso que é uma abordagem muito incompleta. O modelo atual, que é aquele que eu defendo, é o chamado modelo biopsicossocial, onde a medicação apenas é vista como uma muleta. Eu digo sempre isto em todas as consultas: a medicação é uma muleta. A medicação não cura, alivia os sintomas. Eu não estou a dizer que a medicação seja má, mas estou a dizer assim, é apenas uma muleta química que vai ajudar, mas depois há todo um trabalho de psicoterapia que tem que se fazer para ir à origem do problema, para ressignificar às vezes o passado, trabalhar o que é que está lá para trás. Vou dar um exemplo: alguém que está a passar por um divórcio, está deprimido, toma um antidepressivo e melhora, mas continua na mesma a ruminar aqueles pensamentos: porque é que aconteceu comigo, não é justo, e agora eu estou nesta situação. Então a pessoa acaba por ficar na mesma, num estado depressivo.
Então, ao fazer uma psicoterapia, ela vai trabalhar a parte comportamental, vai ressignificar, e o objetivo é transformar o problema em oportunidade. O que é que eu aprendi? Qual é a oportunidade que eu tive de aprender com esta situação, de maneira a poder dar a volta e até extrair algo de bom, uma lição preciosa. Então é como eu pus aqui, a medicação apenas pinta a parede ou a fachada, mas a psicoterapia que vai restaurar o cano que está lá atrás, que rebentou e que está na origem da mancha preta que nós estamos a tentar pintar. Então isto é uma imagem para dizer que não pode ser só a medicação. A medicação é apenas uma parte do tratamento, como vamos ver daqui a pouco mais na frente. Agora podemos passar ao próximo. Pronto, a medicação ajuda, no entanto, como estava a dizer, a psicoterapia vai ser fundamental para obter uma melhoria significativa, porque, é como eu estava a dizer há pouco, a medicação não vai mudar as nossas crenças, a nossa maneira de pensar, os nossos comportamentos, porque muitas vezes as pessoas foram por um caminho que levou a esse estado atual. E então, se nós continuarmos a irmos pelo mesmo caminho, vamos chegar sempre ao mesmo destino. Então, a psicoterapia vai ajudar a ir por outro caminho para chegar a outro destino, porque fazendo sempre o mesmo, vamos obter sempre o mesmo. Aliás, até Einstein já dizia que a loucura era fazer sempre o mesmo e esperar que as coisas um dia fossem diferentes. Então, é trabalhar a nível do comportamento. Pronto. É tentar entender, é dizer assim, o que é esta ansiedade que está aqui me está a comunicar, o que é que eu tenho que compreender, o que é que ela quer dizer. O que é muito importante é que, e isto de uma maneira geral na medicina, tenta-se tratar os sintomas, mas sem compreender o corpo. O corpo tem a sua própria linguagem. É dizer assim, o que é que o meu corpo me está a comunicar através desta ansiedade, através destes sintomas? O que é que eu tenho que compreender? O que é que há aqui para trabalhar? Sim. O que está a poluir a minha alma, como eu pus aqui. E então, muitas vezes, isto em terapia, e até vemos pessoas muito boas, pessoas que estão num bom caminho, mas existem mágoas, existem muita mágoa em relação ao passado, e é preciso fazer um trabalho, aqui isto é um exemplo, um trabalho sobre o perdão. Como eu digo sempre em consulta, as mágoas são um veneno mortal para a alma. E então é necessário trabalhar sobre o perdão neste caso. Sim. Pronto. Agora, antes de passarmos para a segunda pergunta, muito obrigado, Dr. Nelson, foi um excelente começo. Eu só quero encorajar a todos que entraram, entretanto, se não se importarem, para pôr no nosso chat, de onde nos estão a ver, seria muito fixe. E também, se quiserem, podem, conforme vamos ouvindo o nosso Dr. Nelson, lançar alguma pergunta, porque vamos ter cerca de 10 minutos para ele poder ir a alguma coisa mais cirúrgica, digamos assim. Dr. Nelson, um cristão pode então sofrer de depressão ou qualquer outro tipo de doença mental? Sim, esse é agora o segundo tema. Pronto. Se um cristão pode sofrer de depressão ou de qualquer doença mental, isto é muito importante dizer que a premissa de qualquer situação terrena referente ao cristão deve sempre partir da realidade que o cristão é uma pessoa como qualquer outro. O cristão, do ponto de vista biológico, é idêntico, claro, a outra pessoa que não é cristão. Dessa forma, podemos entender que está igualmente sujeito a doenças, desafios físicos, desequilíbrios emocionais, quer dizer, neste ponto de vista é igual, a nível biológico. O cristão só será diferente quando entrar na realidade celestial, onde todos os homens são imortais, recebendo um corpo de glória verdadeiramente evoluído para além das limitações mortais. Isto é muito importante sublinhar. Agora, para o próximo. Pronto. A grande diferença na Terra, então, de um cristão e de qualquer outra pessoa é que o cristão é uma pessoa que depende totalmente do poder de Deus para viver. O cristão não vê Deus como uma adição à sua condição física, emocional e espiritual, mas sim como a razão para se viver e existir. Ele põe em primeiro Deus. Desta forma, se um cristão vê Deus como a fonte de vida e o propósito final da sua existência, a forma de lidar com os problemas é totalmente diferente, já não é mesmo? Para o próximo. Assim sendo, um cristão pode sim enfrentar momentos difíceis, é normal, ser confrontado com fraqueza, fragilidade, vulnerabilidade pessoal face a qualquer situação e experiência traumática e desenvolver estados emocionais instáveis, diante dos quais pode a depressão e a ansiedade surgirem para destabilizar
temporariamente a saúde mental ou emocional de determinado indivíduo. Então, os problemas mentais e emocionais de foro psicológico podem surgir de inúmeras fontes, o que torna a pergunta em si bastante abrangente, e vamos ver de onde podem surgir. Pronto. Pronto. Existem, então, problemas de origem química, por exemplo, o uso de drogas, como vemos por vezes nos jovens, a bebida, a medicação psicotrópica, que podem contribuir para desenvolver um problema desta natureza. Os traumas também, tudo aquilo que foi vivido na infância, a nossa história, toda a bagagem que nós carregamos do passado, episódios de abuso, extrema solidão, problemas de integração social, uma série de problemas que nós temos, a má alimentação, falta de exercício físico, ou o excesso de trabalho, pelo contrário, hábitos sedentários, podem disputar distúrbios na estabilidade psicoemocional de qualquer pessoa. Isto é dizer assim, isto pode acontecer com qualquer pessoa, cristão ou não. Exatamente. O cristão, como uma pessoa normal, pode sim desenvolver problemas semelhantes. Contudo, e aqui agora reside um fator crucial para a distinção pretendida, haverem concepções distintas do que é um cristão e até mesmo graus distintos de evolução espiritual entre grupos de cristãos que podem determinar posturas diferentes. Pois. Para o próximo. Quando referimos cristãos, então daqui para diante falamos especificamente de uma pessoa transformada de dentro para fora, no âmago dessa pessoa. Existe um compromisso total de dependência de Deus. Isto é muito importante. Pois isto, eu peço perdão, isto muitas vezes exige um certo processo, não é? Também. Sim. Ou seja, não é algo, não é um evento, é um processo de vida, não é? Sim. Assim sendo, o cristão que lê a palavra de Deus e descobre nela uma fonte inesgotável de lições de vida, sempre recorre a ela para respostas práticas, para os seus problemas, e faz também uso do recurso disponível 24 horas de oração para meditar e entregar os seus pensamentos e emoções a Deus, de forma a desenvolver paz, serenidade, perseverança, esperança e descanso interior. Pronto, isto é como eu digo, isso é um trabalho interior e não é de um dia para o outro. Às vezes há pessoas que é o trabalho de uma vida. Sim, talvez seja mais fácil isto acontecer, mais fácil, não estou a dizer que seja fácil, em grupos saudáveis, de cristãos saudáveis, né? Porque também, como disse há pouco, há cristãos que podem ser bastante feridos, manipuladores, sugadores. Sim. É? Portanto, ou seja, o super cristão é alguém que conseguiu encontrar cristãos saudáveis e que vivem este tipo de vida interior de uma forma saudável. E isso ajuda muito, ou seja, sozinho é mais difícil, não é? Ou diria talvez impossível. Por isso é que eu digo sempre, a nossa mente é um jardim, cada um de nós é o jardineiro desse jardim interior, e então todos os dias estamos a semear nesse jardim. Então a dizer assim, o que é que eu estou a semear, qual é a qualidade das sementes? Então Cristo é o centro de toda a palavra Deus, e ele é também um modelo perfeito a seguir, sua natureza divina, seu caráter santo, sua conduta exemplar e obra de vida irrepreensível. Proporcionam as perfeitas linhas condutoras para qualquer pessoa perdida se encontrar. A verdade é que alguém só pode verdadeiramente olhar para dentro de si mesmo e se ver como realmente é, se primeiro Cristo abrir a porta. A depressão de um crente legítimo sempre é temporária e somente até um determinado ponto de dor e de angústia, porque a fé é sustentada em inúmeras promessas e garantias de libertação, evolução interior, propósito, direção e fortalecimento de caráter. A depressão até se torna, a dada altura, um meio pelo qual o cristão se firma mais na dependência de Deus. É muito importante, é dizer assim, é de transformar o problema em oportunidade. E eu digo sempre assim, os problemas aproximam-nos de Deus. Isso é muito importante. Sim, alguém disse, né, que a dor pode ser uma boa professora, a dor pode ser exatamente. uma boa amiga, não é? Tem esse potencial, pelo menos, não é? Sim. Então, qualquer instabilidade interior é rapidamente ultrapassada, pois serve o propósito de evidenciar que o centro daquilo que deprime está suscetível por causa das coisas terrenas que são temporárias e contornáveis. Então, se o problema é temporário, na perspectiva comparada da eternidade, então a depressão também o é.
Para o Sim. cristão, a postura é: deixai as águas lamacentas, quietas, eles se limparão a si mesmas. Sim. Posso perguntar a sua opinião, Dr. Nelson? Tudo isto é mais fácil se reconhecemos que temos um problema e se reconhecemos que sozinhos provavelmente não somos capazes, precisamos de Sim, ajuda e que exatamente. possamos ser responsáveis por pedir ajuda e responsáveis por não sabotar a mesma Sim, ajuda. Não é? por isso é que é muito importante, eu digo sempre, a parte física, mental e também a parte espiritual, quer dizer assim, é ter a parte psíquica, o psiquiatra, o psicólogo, mas também pedir a Deus também, quer dizer assim, não pode ser só nem a psiquiatria, só dizer assim, a psiquiatria vai resolver todos os problemas, não, é uma parte da equação. Certo, certo. Sim, senhor. Eh, Vamos avançar para a terceira pergunta. Quais são os principais tratamentos, então, em psiquiatria? Nós temos no chat uma pergunta da Benê, que está na França, que se refere, ela pergunta se a psicologia e a psiquiatria em Portugal é a mesma coisa e as diferenças. Então, penso que com esta pergunta o Dr. Nelson nos poderá já dar Sim. uma noção. Não é? Pronto, é uma pergunta que se faz muitas vezes. Pronto, o psiquiatra é um médico, na base, pronto, é uma pessoa que estudou medicina, e depois é que se vai especializar na parte da saúde mental. O psicólogo tem outra formação. O tipo de trabalho também é um pouco diferente. O psiquiatra vai ver uma perspectiva de tratamento e vai ver com a medicação, vai ver a parte química, também a parte biológica. O psicólogo vai mais na parte da psicoterapia, do acompanhamento, que é diferente. O psiquiatra, não quer dizer que o psiquiatra não possa fazer psicoterapia, mas é mais... o psicólogo vai fazer um trabalho de psicoterapia mais abrangente. Muito bem. Quer avançar mais ou podemos Sim. ir para a quarta pergunta, Sim. Dr. Nelson? Podemos ir para o próximo PowerPoint. Pronto. Os principais, isto dito de uma maneira assim mais simples, os principais tratamentos em psiquiatria. Então, os tratamentos podem ser somáticos quer dizer corporais, e psicoterapêuticos. Os somáticos são os medicamentos, por exemplo, os antidepressivos, as benzodiazepinas, os calmantes, eletroconvulsivoterapia. Existem vários tipos de tratamentos somáticos, é principalmente a medicação. Como eu disse, é apenas... Sim. Essa do eletro assustou um bocadinho, estou-me a lembrar daqueles filmes americanos do meio do século XX, que eles é iam cada para vez aqueles menos hospitais. utilizado, sim, que se dá uma descarga elétrica. É usado em casos assim mais de depressões resistentes, nas psicoses, pronto. Mas já é menos utilizado agora. E então os tratamentos somáticos essencialmente é a medicação. Pronto, é como disse há pouco, é uma parte da equação. Ajuda, é uma muleta química, por exemplo, vai ajudar, por exemplo, a nível da serotonina, da dopamina, a nível dos neurotransmissores, mas tem que haver um trabalho interior, porque não é só a medicação não muda o comportamento, não muda o caráter. Exato. Por isso, os tratamentos psicoterapêuticos, que incluem a psicoterapia individual, de grupo, familiar, conjugal, existem muitos métodos de relaxamento, exposição, etc., que vão ajudar justamente a lidar com problemas. E o que é esta ansiedade está aqui a fazer, de onde ela vem, vamos ouvi-la, o que é que ela está a dizer, vamos compreendê-la e vamos fazer esse trabalho sobre os traumas, por exemplo. Trabalhar o passado, trabalhar o que é que me está a incomodar nesta situação. Só uma pergunta aqui da Carla Dias, se for possível agora, senão nós adiamos. Sim. Carla Dias pergunta-nos em relação à genética, doenças como a esquizofrenia. Sim, há uma componente genética, sim, importante nestes casos, mesmo na depressão. Sim. Lizzie Mulambo, creio que de Moçambique, aquele país maravilhoso ali, banhado pelo Índico, pergunta se a depressão tem cura, porque eu creio que a Lizzie entrou um pouquinho depois do Dr. Nelson de falar
sobre essa questão. Pronto, há vários tipos de depressão. Sim, sim, Conseguem sim. 2 ou 3 frases responder se Sim, ela tem cura? geralmente o que se diz é que a depressão é recorrente e crónica, e de fato depende do tipo de depressão. Uhum. Se só houve um episódio depressivo e não houve mais, pronto, pode ter acontecido, mas se é recorrente, se já houve 2, 3, 4, pronto, aí já é recorrente e crónico. Depende, pronto, não se pode dizer, não é para todos os casos igual. Okay. Muito obrigado, Dr. Nelson. Pronto, agora podemos passar ao próximo PowerPoint. Pronto. Então aqui isto é importante, grande parte dos estudos sugere que para transtornos de saúde mental, é importante uma abordagem terapêutica que contemple tanto medicamentos como a psicoterapia. É isto que é importante. Pronto, há determinadas situações mais leves, como eu digo, que basta a psicoterapia, não há necessidade de medicação. Por exemplo, imaginemos um jovem que venha numa consulta de psiquiatria porque a namorada o deixou, não há necessidade de dar um antidepressivo, basta a psicoterapia. Mas agora, outras situações é necessário a medicação para ajudar a nível químico e depois a parte de psicoterapia. É como, eu vou dar uma imagem, isto é como alguém que queira fazer musculação, porque quer ter um corpo ali atlético, mas não tem força, não tem nenhuma força, então ele vai tentar pegar um peso de 1 quilo e não consegue. Então vamos lhe dar suplementos, vamos lhe dar algumas vitaminas para ele ter força, e quando ele começar a ter força, aí pronto, ele já pode fazer o trabalho do treino para poder chegar ao objetivo dele. Aqui é a mesma coisa, a medicação vai ser apenas uma muleta que vai ajudar a nível químico para estar no bom estado emocional, mas depois tem que se fazer o trabalho terapêutico. Isto é como anestesiar um dedo cortado e depois não tratar o dedo. Pois. Pode infectar até. Sim, bastante pronto. Mais, não é? Sim, então até temos aqui os psiquiatras, são os únicos profissionais de saúde mental preparados para tratar a doença mental. Quando digo tratar, eu digo assim, prescrever medicação. Também tem os outros profissionais, os psicólogos clínicos, enfermeiros, com formação avançada, assistentes sociais. O próximo. Pronto, quando dizem assim, entretanto, os psiquiatras são os únicos profissionais de cuidados com a saúde mental com autorização para aceitar medicamentos. Eu digo assim, certas medicações, porque o médico de família também pode, mas está limitado na prescrição. Pronto, por isso é que eu digo assim que é o único que pode prescrever, autorizado para receitar medicamentos. Outros profissionais de saúde mental trabalham sobretudo com a psicoterapia. Pronto, muitos médicos de família também podem prescrever medicação, mas estão limitados, não podem prescrever certos tipos de medicamentos. Ok. E isso é imposto, né, pela ordem. Portanto, sim, pela sim. Ordem. Yeah. Pronto. Ok, então vamos para a quarta pergunta. Podes expor já, Tiago, que é qual é a relação que existe então entre a psiquiatria e a espiritualidade? Pronto, é uma pergunta muito interessante e por isso é que eu aqui aprofundei, porque é importante entender aqui a profundeza da questão. Pronto, a psiquiatria é uma área de estudo dentro das ciências humanas que também está diretamente associada à saúde. A psiquiatria, para ser verdadeiramente eficaz, deve estar disposta a atravessar transversalmente várias áreas das ciências humanas, pois a psicologia, a filosofia, a antropologia proporcionam diferentes contextos e apresentam diferentes aspectos da condição humana que são necessários ter em conta ao observar o interior do homem. Contudo, nem sempre esta área é tão explorada dessa forma por vários profissionais, pois obedece a parâmetros institucionais que podem limitar a área de manobra daquele que exerce, tornando demasiado objetiva e clínica. Pronto, isso vai depender de cada psiquiatra também. Próximo. E talvez também da instituição para quem ele trabalha. Sim, isso é verdade. Podem pôr regras e limites. Sim. Então a espiritualidade, por sua vez, é uma área que não obedece às limitações das ciências humanas nem à religião secular criada pela mão dos homens. A espiritualidade é um veículo entre a criatura e o Criador, transcendendo as disciplinas de controle humanas e vai mais além no desbravar do universo interior, enquanto que as ciências humanas... Quando fala do universo interior, é
é o nosso homem interior, Sim, o meu eu. sim, tudo que está cá dentro, a alma. Enquanto que as Ok. ciências humanas tratam o homem de fora para dentro, numa perspectiva individual, as circunstâncias externas que produzem os problemas internos e como o interior responde ao exterior no contexto de estímulos sociais. A espiritualidade faz um percurso totalmente inverso e começa por identificar a natureza interior no âmago da essência coletiva, revelando a razão por que as circunstâncias externas se tornam problemas. Parece-me compreender que a espiritualidade, e falo agora como pastor e tenho as minhas crises, né, como cristão, a espiritualidade parece-me que cada vez mais vai requerer de mim um tempo de qualidade, não é? Eu tenho de me planear e tirar tempo, porque senão não consigo, né? Não consigo ficar em contacto com Deus, posso ficar mais facilmente em contacto com o meu diálogo interno, com as minhas inseguranças, a minha ansiedade, não é? Ou seja, isto não é assim mágico, temos mesmo de levar a coisa a sério, né? Dr. Nelson, qual é a sua opinião sobre isso? Mas é verdade, cada um de nós, pronto, podemos ter os conhecimentos, mas temos que todos os dias tirar um tempo e não é fácil, quer dizer, eu digo sempre assim, entre a teoria e a prática há uma grande diferença, é preciso sempre, como estávamos a dizer no início, pôr Deus em primeiro, e isso não é sempre fácil. Sim, é. E sozinho ainda talvez é um pouco mais difícil. Nós Sim, é precisamos de verdade. Deus e precisamos de pessoas saudáveis, né? Ou Sim, pessoas que estão no caminho. sim, exatamente. Podemos passar ao próximo. Pronto. Quando alguém formado na área da psiquiatria tem a capacidade espiritual de abordar ambos os percursos e contemplar todos os contornos da essência humana, então o trabalho na identificação dos problemas e o percurso até a sua resolução torna-se menos tortuoso, dado que o paciente em questão esteja receptivo. A espiritualidade faz parte de todos nós e, sem exceção, a contemplação da eternidade está presente na mente humana. Assim que experimentamos o amor, a ideia de propósito, as ambições de vida, os sonhos, até ao conforto, até ao confronto com a morte. Negar isto é também uma postura espiritual, ainda que não reconhecida da parte de quem está em contrariedade. O ateísmo é uma postura espiritual também. Sim, exato. Nega Agora, a eternidade, né? Nega sim, essa contemplação. para o próximo. Pronto, a espiritualidade e a psiquiatria são uma comparação, diz assim, meio tosca, como a alimentação e a medicação. Então, pode recorrer à medicação para tentar curar temporariamente os problemas, mas se não cuidar primeiro da saúde, é só inevitável que você esteja tendencialmente sujeito a ter de recorrer novamente à medicação. A espiritualidade é uma forma de contemplação da vida mais completa e abrangente, e ela foca cirurgicamente em todos os aspectos da natureza interior. Por isso a psiquiatria, como uma área de exploração incisiva, beneficia muito, imenso da espiritualidade. Ambas são muito semelhantes no sentido que buscam um encontro entre a realidade individual e a realidade coletiva, que dizem respeito a cada um de nós, e as pessoas podem encontrar-se através da psiquiatria, mas elas só se descobrem através da espiritualidade. Próximo. E estamos precisamente a chegar à última pergunta da minha entrevista, mas já temos aqui algumas mais no bate-papo. Como ter uma boa saúde mental baseada na palavra de Deus, na sua opinião, Dr. Nelson? Pronto, eu aqui quis desenvolver este tema também em relação à palavra de Deus, que é a maior obra alguma vez escrita, quer dizer, o único livro disponível a todos nós que detém conhecimento que atravessa todo o percurso da civilização humana, desde a Babilónia, que é o verdadeiro berço da cultura mundial, até aos dias de hoje. O foco nas culturas antigas da Babilónia, Egito, Grécia e do Império Romano revelam séculos de história humana, a nível comportamental, social, cultural, racial, tribalista, e nos passam muitas verdades sobre a natureza do homem e o percurso que ele fez até à nossa sociedade moderna. Próximo. Bom, muitas personagens são introduzidas como valiosas
lições de vida, muitas até reveladas com toda a decadência e detalhe, para nos ensinar que nós não estamos sozinhos nas nossas lutas, misérias ou desafios. Pois Nenhum de... está a falar Sim, da Bíblia, né? A Bíblia sim, sim, fala-nos de sim, tudo isto, não é? sim. Ok? Então, nenhum de nós passa por situações específicas que a Bíblia não contemple. Por isso, ela se torna um manual de vida sem par, sendo mais atual que o Jornal de Amanhã. É literalmente o único livro que nos lê de volta. Ler a Bíblia, contudo, é um exercício que requer determinação, pesquisa, tempo, humildade, acompanhamento e, sobretudo, de uma ligação pessoal com Deus. É aqui que é preciso diariamente fazer esse trabalho e, pronto, há dias que pronto, não é sempre fácil. Sim, e talvez, falando de uma forma muito realista, talvez haja necessidade de vez em quando de avaliar quem nos cuida, né? Quem é Sim, que, como cristão, tem a responsabilidade de cuidar e de nos, digamos, de nos pastorear, porque há muita liderança sim, cristã absolutamente doente, disfuncional, e a Bíblia pode se tornar um instrumento, infelizmente, para ferir muitos cristãos, como tem sido ao longo da história da Igreja, né? Então, nós não estamos a falar destes egocentrismos, sim, né, desta liderança disfuncional, mas estamos a falar da palavra de Deus, aquilo que vem da palavra. Né? sim. Isso é muito importante dizer agora que falou do egocentrismo, que a pessoa deve deixar de ser egocêntrica para ser cristocêntrica, que é diferente. Sim, sim. Pronto. Passar agora ao próximo. Pronto. Ler a palavra de Deus com discernimento é um compromisso com a verdade que requer fé e sujeição. Ler a Bíblia coloca-nos num lugar privilegiado de observação comportamental em primeiro lugar. Então, inúmeras pessoas, inúmeras personagens são abordadas, suas histórias de vida, suas experiências, sua postura pública, conduta, desafios são revelados, sempre comparados com a autoridade de Deus e a lei e os costumes e eles passados. Pela forma como nós vamos vendo o desenrolar de cada episódio, a Bíblia relata o estado espiritual, emocional e empático dos homens em relação a si mesmos, aos outros e a Deus. Uhum, uhum. E de uma forma muito transparente e às vezes Sim. assustadora. Né? Próximo. Pronto. Então, aqui rapidamente começamos a descobrir que nossos problemas têm apenas a dimensão da importância que nós lhes damos. E começamos a entender que cada desafio apresentado diante daqueles homens está sendo supervisionado diretamente por Deus. Desta forma, começamos a olhar para Deus e a entender que nossos desafios também servem o propósito de nos fortalecer para uma realidade que transcende as limitações desta vida terrena. E à semelhança daqueles homens, coisas sobrenaturais tremendas estão reservadas para aqueles que creem e que se dedicam a servir a Deus. Sim, há uma teologia que tem sido desenvolvida que é sobre a paternidade de Deus, né? Jesus ensinou-nos a falar com Deus como se ele fosse mesmo um pai perfeito, Sim, um pai, aquele pai que muitos de nós, infelizmente, não pudemos ter, e os que tivemos não foram perfeitos, né? Ninguém é perfeito. sim, e é perfeito. Yeah. Então, uma das mais valiosas lições para a saúde e equilíbrio mental e emocional de alguém é descobrir que Deus tem um plano interno para a vida de cada um de nós. Quem conhece a Deus e crê que Ele tem planos maravilhosos para o nosso sofrimento, sempre ultrapassa qualquer sofrimento. Assim como a laranja só dá sumo depois de passar por grandes apertos, assim somos nós diante das provações que a vida nos proporciona. Então, o cristão sempre sabe que ninguém pode estar verdadeiramente infeliz quando se está grato e nisso descansa. Ou seja, voltamos à dor, não é? A dor pode Sim, ser sim, sim, uma sim. boa amiga, um bom Sim, professor. sim, é como se diz um diamante, para ser um diamante ele passa por um processo rigoroso. O ouro, para ser o que ele é, passa por uma temperatura de mais de 1000 graus. Então, nós também passamos por um processo, também como o ouro, como a laranja tem que ser espremida para dar sumo, então temos que ser trabalhados. Às vezes esses problemas têm um sentido que nós não compreendemos. Yeah. E pronto, tudo isso se pode resumir numa palavra que é amor. Deus é amor. Sim, E eu sou franco, eu às vezes tenho dificuldade em perceber Deus assim, não é?
porque provavelmente não fui amado desde a minha infância como eu necessitei de ser amado. Amaram-me como conseguiram e deram o seu melhor, mas se calhar vou ter que marcar umas consultas também, não é? Mas os problemas, é isto que é importante, diz que é importante sublinhar, é os problemas, seja qual for o problema, os problemas aproximam-nos de Deus. Quer dizer, se não houvesse problemas, talvez nós não queríamos saber de Deus. Estávamos a dizer, está tudo bem, quer Pois, saber. aí concordo. Então isto é muito importante, é Aí através dos... concordo. Às vezes dizemos assim, se eu não tivesse tido esta infância, eu não me teria tornado a pessoa que sou hoje, não entenderia o sofrimento daquela pessoa, não teria aquela empatia, de saber que eu também já passei por isso e hoje eu posso compreender e sentir o que é de estar nessa situação, porque eu também já passei. Então até que não foi mal, quer dizer, foram lições difíceis, mas até eu posso usar... O problema pode ser visto como um problema ou pode ser visto como uma alavanca para crescer. Quer dizer, tudo depende de como é que olhamos para ele. Sim, sim, sim. Agora não Doutor podemos Nelson, olhar para o problema e vitimizar, mas é extrair dele algo, reciclá-lo, vamos dizer assim, vamos reciclar o problema. sim. Nós temos aqui algumas perguntas no chat, se me permite a sugestão, porque o nosso tempo está mesmo a voar, é incrível. No caso de depressões recorrentes ou crónicas, a possibilidade de recidiva é muito previsível. A pessoa vai ter de tomar medicação toda a vida, Dr. Nelson? Pronto, o que acontece é que geralmente a resposta é sim, mas é dizer assim, se a pessoa fizer uma boa psicoterapia, tiver um bom acompanhamento, pode ser o mínimo possível de medicação. Porque se ela não fizer um trabalho interior, quer dizer assim, vai estar sempre a tomar medicação, mas nada muda, fica tudo igual. Pois é. É transformar aquilo que me torna, nesse estado, que me torna deprimido, numa força, e então acabo por ressignificar o problema. Sim. Pois, na verdade, nós precisamos de muito favor de Deus, né, para não brincarmos às igrejas. Porque a depressão é uma doença crónica e recorrente, então há sempre tendência a voltar. Pois, dizia eu, mesmo por causa disso, né, nós precisamos de ter mais conhecimento, mas mais compaixão e evolução espiritual para sermos mesmo uma comunidade terapêutica, ou seja, a igreja ser uma comunidade terapêutica e não quase um tribunal, né? Ser um hospital no bom sentido, mas não um tribunal, ser um lugar também de cura e de transformação, né? Isto é um desafio para todos nós, para mim e para cada um de nós. Doutor Nelson, tenho aqui mais uma perguntinha. Que o Senhor Jesus nos dê graça, né? Porque sozinhos não vamos conseguir chegar lá, porque é muito mais fácil fazer reuniões, e eventos e blá blá blá, né? Falar. Yeah. Neste contexto, é a Lígia Costa quem pergunta. Há pouco foi o Jorge Rodrigues. A Lígia pergunta, neste contexto, então, Dr. Nelson, é essencial reconhecer a importância do tratamento terapêutico ser feito com um profissional cristão, na sua opinião? Isto é uma pergunta. Contudo, o que disse, há vantagens, há desvantagens em procurar um psiquiatra ateu ou um psicólogo humanista ateu, eu-centrado? É uma pergunta interessante porque vou dar um exemplo de um psiquiatra que não seja cristão. Pronto, há muito psiquiatra que é esotérico, pronto, que introduziu budismo, introduziu elementos da nova era, New Age, pronto. E então acaba por ser mais nocivo do que benéfico. Então, quer dizer, se for só para passar a medicação, é uma coisa. E se o paciente depois é seguido por um psicólogo cristão, é outra coisa. Se for um psiquiatra clássico que só passa medicamentos, aí pronto, não há diferença. Agora, se for para fazer uma psicoterapia, um acompanhamento ou psicoeducação com um psiquiatra não cristão, ele geralmente vai orientar por caminhos que são assim esotéricos, como
hipnose, como com esoterismo nova era, como uma série de ferramentas como a yoga, que as pessoas vão ver que isso é muito bom, faz mal, mas pronto, não sabem o que é que está por trás. Sim, sim. Obrigado. Doutor Nelson, tenho aqui mais uma pergunta da Carla Dias. Transtorno de personalidade é doença psiquiátrica? Sim, sim, sim. Dá para controlar com medicação ou tratar Sim. com terapia? Pronto, tem que ter a medicação, nesse caso. A terapia vai ajudar, tem que ter os dois, já como dissemos há pouco, a medicação para estabilizar a nível químico. Não podemos esquecer que o nosso cérebro funciona pronto, com estrutura química, e então tem que ter a medicação. Mas depois tem que ter a parte de psicoterapia para trabalhar sobre o comportamento. Pois, há aqui muito obrigado, Dr. Nelson. Há aqui uma pergunta da Raquel. Raquel, é uma excelente pergunta, mas talvez nós precisássemos de um outro Zoom para falar sobre isto, porque há várias maneiras de olhar para esta pergunta, que é: qual a diferença de uma pessoa endemoniada ou com graus de demonização e uma pessoa com problemas psiquiátricos? Porque muitas das manifestações são muito semelhantes. Sim, e é por muito essa interessante experiência. essa pergunta, muito interessante ter feito essa pergunta, porque muitas vezes vê-se em pacientes, pronto, não se pode dizer que toda a doença, toda a manifestação é demoníaca, não. Mas é verdade que há certas situações que sente-se que é diferente, porque diz assim, não, isto não é humanamente possível. Por exemplo, vamos ver uma senhora de 80 e tal anos que pega numa mesa e que levanta a mesa e que atira como se fosse uma folha de papel e vemos, não, isto não é normal. Pois. Existem manifestações sobrenaturais. Sim, exatamente. Aí sim, vai ser, mas outros casos não. Por exemplo, imaginemos alguém que está com delírios, alguém que diz que vê coisas e tal, não, aí são outras situações, mas agora, quando há uma possessão, num caso desses vai-se ver algo que não é normal um ser humano poder fazer, uma situação normal. Sim, obrigado, Dr. Nelson. Deixem só falar convosco, amigos. A nossa abordagem, normalmente, estou falando a nível do Celebrando Restauração, é começar sempre, a menos que hajam estas situações claramente sobrenaturais e paranormais, e dá para perceber isso, já tivemos várias situações, infelizmente, que trazem grande sofrimento às pessoas, mas a nossa abordagem é sempre a partir do natural, né? Esgotar o diagnóstico possível, não é? E só depois, percebendo que não há diagnóstico científico e médico, perceber que então poderá ser um caso de algum grau de demonização, e há vários tipos de graus. Sim, isso é o correto, é o mais correto. Portanto, a nossa abordagem é eticamente assim, está bem? Porque é muito perigoso dizer que alguém está endemoninhado e a pessoa só está doente. É tudo aquilo que os demónios querem, é que alguém diga isso, principalmente um pastor ou alguém. Não, o que não diz é perceba. correto, deve-se fazer dessa forma, deve-se proceder assim. Tá bom. Ok, então há aqui mais algumas perguntas do Dr. Nelson. Não sei se tem um jantar marcado com a sua esposa aí no Algarve hoje, mas penso que vamos a tempo ainda. Jandira de Zurique, que está em Zurique. E quando uma pessoa não admite que tem um problema e precisa de tratamento, como deve proceder a família? Então aqui estamos naquela situação, por exemplo, de dependência e codependência. Né? Pronto. É muito importante que isso também acontece por vezes com adolescentes, que é a mãe que vem e quer trazer o filho, mas se a pessoa não disser assim, não, eu reconheço que eu não estou bem e eu preciso de tratamento, então não pode haver, porque nem mesmo, é como diz assim mesmo, nem mesmo Deus pode violar o livre-arbítrio, quer dizer, a pessoa tem que decidir, eu quero tirar isto de mim, não quero ser assim, quero mudar, quero mudança, mas se a pessoa diz, eu não tenho nada, eu não tenho, então se eu não quero mudar, então não, como é que eu vou? Não vai funcionar. Sim, a pessoa tem que reconhecer, ainda há pouco tempo tive uma paciente que foi a mãe que veio, que disse assim, a minha filha é muito complicada, tem um transtorno de personalidade,
E então pronto, e na semana seguinte eu fiquei admirado porque a filha veio, diz ela assim, eu sei que sou assim, eu sei que preciso, eu sei que sou uma chata, eu sei que não estou a proceder corretamente. Eu digo assim, mas o facto de ter vindo aqui já é meio caminho andado, porque ela reconhece, e para haver a transformação tem que haver primeiro o reconhecer, olha, eu estou aqui, eu reconheço, e pronto, começa por aí. A partir daí ela está aberta para que possa começar a mudança. Então, Jandira, no caso, a família pode orar, não é? Portanto, porque a pergunta é como é que a família deve Sim. agir. Pois aí, justamente é como disse, aí tem que ser porque existe o físico, mental e espiritual, aí tem que ser a parte espiritual, através da oração, para ver se a pessoa ela começa a ver a situação de uma forma diferente e então diz, não, tudo bem, eu reconheço, eu tenho que ser tratado. Sim, na minha opinião também, se me permite, Dr. Nelson, penso que é muito importante a família não ser tão salvadora, ou seja, não ser codependente e Sim. deixar essa pessoa que está em negação e não quer ajuda e é um peso e é uma sugadora muitas vezes e manipuladora, etc. Às vezes Sim, não, às sim, vezes sim. sim, essa pessoa ter as consequências dos seus atos na medida proporcional, não é? Por exemplo, se é uma criança, é diferente, não é? Sim, sim. Do que se é um adulto. A dependência é algo que pode levar essa família toda para o abismo, não é? Sim, é o que eu tive agora nestes dias, também uma jovem de 19 anos, que ela é muito complicada, decidiu sair de casa com o namorado, e pronto, e se meter em drogas e tudo, e a mãe disse, olha, ela vai ter que aprender da forma pior que existe, porque ela nunca nos ouviu, nunca quis seguir aquilo que lhe dissemos, olha, pronto, nós já fizemos a nossa parte, não podemos fazer mais. Sim, sim, senhor. Muito obrigado, Dr. Nelson. Obrigado. Eu vou pedir à nossa Cristina, que faz parte da equipa do Celebrando Restauração, que apresente a doutora Ângela, e ela vai encerrar com uma entrevista breve de uns 5 ou 6 minutinhos, para que todos nós conheçamos melhor o nosso gabinete. Força aí, Cristina. Liguem-se aos vossos microfones. Vou só pedir que façamos um sinal de gratidão ao Dr. Nelson. Dr. Nelson, não saia daí, está bem? Pode ser que ainda precisemos de ti. Obrigado mesmo. Tá? Obrigado a todos. Olá, boa tarde. É uma honra e um privilégio participar deste evento, e onde podemos entender melhor o que é a psiquiatria, não é? E as ferramentas que são usadas na psiquiatria. Queria agradecer em primeiro lugar ao Dr. Nelson. E em segundo, e no sentido de buscarmos ajuda especializada, quer em psicologia, quer em psiquiatria, queria-vos apresentar a nossa psicóloga, doutora Ângela Proença, que é responsável pelo nosso gabinete de psicologia do Celebrando Restauração e que está aqui hoje conosco e que é licenciada em Psicologia, com mestrado em Psicologia Social da Saúde pelo ISCTE, com formação em Reabilitação Cognitiva da Pessoa Idosa pelo ISPA, a nossa preciosa colaboradora do Ministério do Celebrando Restauração da ICMAV, responsável também pelos grupos de apoio e de autoajuda nesta questão da psicologia, e minha amiga pessoal. Muito boa tarde, doutora Ângela. Olá a todos. Viva. Queria também cumprimentar o Dr. Nelson, já falámos muitas vezes por mensagem, mas não nos tínhamos ainda conhecido pessoalmente, e eu gostava também de agradecer toda a disponibilidade que o doutor tem tido e ser sempre tão pronto a responder tão rapidamente aos pedidos. Queria agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Então, doutora Ângela, o que é que o nosso gabinete de psicologia tem para oferecer? Então, o nosso gabinete de psicologia tem para oferecer consultas de psiquiatria com o Dr. Nelson Gomes, como podem ver agora aqui no ecrã. Portanto, nós temos as consultas de psiquiatria e depois também temos consultas de psicologia e agora começamos também com os grupos de apoio e autoajuda. Já temos, portanto, 2 grupos a funcionar e vamos agora abrir mais 2 a partir do dia 17 de maio, ok? Portanto, isto é aquilo que nós temos para oferecer, porque realmente nós percebemos que há uma grande necessidade
de apoio psicológico, não é? E esta pandemia então ainda vai agravar mais a situação. E tal como o Dr. Nelson disse, ninguém está imune a ter problemas nesta área, não é? Basta sermos pessoas e basta que nós não nos fazemos sozinhos, não é? Nós somos produto de uma combinação entre os nossos genes e o ambiente em que somos criados, não é? E tudo aquilo que nós aprendemos sobre nós através dos outros. E sabemos que isso condiciona muito a nossa vida ao longo do desenvolvimento e por isso é muito importante investirmos na nossa saúde mental. Porque investir na nossa saúde mental também é investir na nossa saúde física, uma coisa está ligada à outra, não é? E, então temos isto para oferecer, não é? Os grupos de apoio, as consultas de psicologia e as consultas de psiquiatria. E Todas elas online ainda. era isso que eu ia perguntar. Exato. Como funcionam e onde? Neste momento, as consultas de psiquiatria funcionam online também porque o Dr. Nelson está um pouco distante, não é? E só pode ser assim. As consultas de psicologia também estão a funcionar online ainda, devido a esta situação da pandemia. Esperamos, quando se atingir a imunidade de grupo, já começar a termos consultas presenciais que provavelmente irão funcionar na ICMAV, nas instalações da ICMAV. Mas para já tudo online, os grupos de apoio também online. E pronto, para informações e para triagens tem o meu número de telefone, portanto neste momento sou eu a responsável por fazer, portanto, a ponte entre os técnicos e, aliás, entre os pacientes e os técnicos, não é? Portanto, de acordo com a história de vida de cada pessoa, eu vou dirigindo ou primeiro para a psiquiatria e depois para a psicologia, ou então primeiro a psicologia, depois decide se deverá haver também a intervenção da psiquiatria. Então fazemos essa triagem. E depois tem também o nosso e-mail, que está também abaixo do número de telefone. Não sei se dá para ver, que tenho aqui agora o bate-papo. Sim. É o pcr.abmav@gmail.com. A Lísia estava a perguntar agora aqui no chat como é que poderiam aceder às consultas online. Tem os meus contactos. Exatamente, podem contactar sim, o gabinete através destes do meu número de telefone. Por enquanto, é através do meu número de telefone, como nós ainda não temos espaço físico, não estamos a trabalhar em espaço físico ainda, é através do meu número de telefone. E depois também do e-mail. Talvez só dizer que a Lísia está em Moçambique e poderá ser pelo WhatsApp. Sim. Pelo WhatsApp. Aliás, convém mesmo, né? Entrar em contacto com a doutora Ângela e pedir para marcar uma conversa, não é? É isso. Deixem só também referir, muito obrigado, doutora Ângela, Cristina, muito obrigado. Eu cometi algumas falhas, porque pelo bate-papo não vi todas as perguntas, e se o doutor Nelson ainda puder nos ajudar, está bem? Eu tenho, pelo menos que eu tenha identificado duas perguntas que não tinha visto. Deixa só também te dizer, Lísia, que nós temos um grupo de apoio e autoajuda, portanto, a doutora Ângela referiu a 4 grupos de apoio. Nós abrimos 2 em março, vamos abrir agora 2 em maio, ainda há lugar para esses 2 em maio, se alguém tiver interesse ou conhecer alguém que tem interesse. Têm de entrar em contacto ou com a doutora Ângela ou comigo para marcarmos uma triagem para os grupos. Refiro que o nome grupo de apoio e autoajuda, no nosso conceito, é aquela responsabilidade individual que o Dr. Nelson referiu, ou seja, eu sou o meu maior ajudador de mim mesmo, nem Deus pode ajudar, ele raramente faz isso se eu não quiser, porque ele me ama, né? Ele espera, ele nunca tem pressa, né? E ele está na boa sempre, muito feliz, então eu tenho de dar esse passo, né? E por isso é que nós chamamos de autoajuda, e também porque é um conceito conhecido pelos sem igreja, ou seja, lá fora eles entendem este conceito, é uma forma também de nós os ajudarmos, nós os podemos servir. Então, eu vou aqui à procura da pergunta da Rihanna.
Já respondemos à da Lísia. Além do grupo, eu não sei se tu disse há pouco, nós temos um grupo de apoio e autoajuda em Moçambique, Lísia, se quiseres, fala com a Laila, está bem? A Laila está aqui, a Laila Ismael. Laila, se puderes pôr o teu contacto aqui no chat, a Lísia entra em contacto contigo, depois nós vemos quem é que faz a conversa de triagem com a Lísia ou com algum amigo ou amiga que a Lísia tenha. Deixa procurar, Rihanna, deve estar lá atrás. Rihanna. Ok, acho que esta pergunta. Boa tarde, Dr. Nelson, mais uma vez. Toda a gente deseja uma boa tarde ao doutor e realmente está boa. Aqui, pelo menos, a depressão, síndrome de pânico e ansiedade, como diferenciar esses males e sintomas? Pronto. Posso já responder? Posso? Sim, se faz favor. Pronto. A depressão, pronto, não surge, tem que ser que é algo de progressivo, não surge de um dia para o outro, há todo um histórico, é dizer assim, o que é que a pessoa viveu, o que é que aconteceu. Existem os transtornos de ajustamento, que são diferentes das depressões. Transtorno de ajustamento com humor depressivo é, por exemplo, o fato de um jovem que a namorada o deixou e ele agora está triste, não quer comer, não quer fazer nada e está deprimido. É um transtorno de ajustamento. Foi algo que aconteceu, que o abalou, mas não chega a ser uma depressão. Tem vários tipos de depressões. E então, no caso desses, é dizer assim, quando há uma depressão, primeiro temos que ver a nível da família se já existe um histórico psiquiátrico de depressão. E também como é que foi desde a infância até hoje, o modo de vida, a infância, se houve traumas, qual foi a vida que a pessoa teve, por isso é que na consulta se faz toda essa anamnese para saber. Agora, em relação à ansiedade, a ansiedade é diferente. O depressivo, ele vive do passado, o ansioso, ele está sempre no futuro, está muito preocupado, está sempre a antecipar. Os ataques de pânico são aquelas situações pontuais onde a pessoa não consegue controlar, onde ela fica mesmo, tem palpitações, tremores, transpiração abundante, é um medo mesmo. Horrível. Sim. Obrigado, Dr. Nelson. Muitas pessoas estão a agradecer, pessoas que estão em vários lugares. Se não puseste de onde nos assististe, se ainda quiseres pôr, está bem, seria fixe. Vou ver se há aqui, porque entraram 10 mensagens novas, deixa eu ver se há mais. Pois. Ok. Ok, obrigado, Jandira. Já me tinha tentado ajudar a minha fila atrás. Yeah. A Lísia ainda procura o número da Laila, penso eu. O Dr. Nelson é um profissional brilhante, uma pessoa excepcional, maravilhosa, e aquele que tem ou teve a bênção de o conhecer é um privilegiado. Eu sinceramente confirmo isto, só tenho pena ainda de nos conhecermos pouco. Acho que nos encontramos uma vez só, né, num evento para casais. Sim, em Lisboa. Depois, olha, o resto foi mesmo Deus, né? Foi como tudo continuou, exatamente. Está aqui, Tiago pôs informações e triagens, Lizzie. Este é o número de Portugal, vais ter que pôr o nosso indicativo, está bem? Está aqui já a Laila, muito bem. Uma frase da Ana muito interessante: depressão é excesso do passado, stress é excesso do presente, pois, e ansiedade é excesso do futuro. Enfim, suspiro. Os pastores sofrem. Eu falo por mim, mas conheço alguns. Eu acho que muitos dos cuidadores, não é? Ou pessoas que lidam com pessoas e não conseguem filtrar, não é? Acabam por deixar entrar muito do passado, do presente e do futuro. Ok, eu creio que estamos próximos de encerrar, não há mais nenhuma pergunta. Quero agradecer mais uma vez ao Dr. Nelson, pessoal, vamos todos
dizer um merci beaucoup, Obrigado. Dr. Nelson. Quantos anos viveu fora do país? Quem eu? Sim. Sim. Pronto, eu só regressei a Portugal em 2016. Pronto, pronto, que até aos 13 anos estive em França e depois voltei, estive cá mais ou menos 7 anos e depois voltei novamente para o estrangeiro. Sim, sim. É muito bem. E agora também está no Algarve, isso não é bem Pois. Portugal, é mais ou menos, é ali a transição já. Pessoal, nós poderíamos terminar falando com Deus, né? Deus é tão bom. Vou pedir à nossa Cristina também para nos dirigir. Quem quiser pode fechar os olhos, se ligar com Deus, está bem? E vamos agradecer tudo isto que Ele tem feito por nós e vai continuar a fazer em sequência, está bem, Cristina? Pede a Deus que dirija a vida de cada um de nós na sequência. Todos nós que estamos aqui não é um acaso, não é? Deus está connosco e nos trouxe aqui. Amém. Senhor, nós nesta tarde queremos te agradecer, Senhor, em primeiro lugar, Senhor, por teres permitido a cada um de nós estar aqui, Senhor. Que certamente tu já tinhas um propósito para nós, muito antes da gente ter decidido que iria estar aqui presente. Tu já sabias que isso iria acontecer. Por isso, Senhor, nesta tarde, em primeiro lugar, Senhor, te pedimos que abençoes o Dr. Nelson, Senhor, com toda a sorte de bênçãos, por nos ter aberto os olhos, por nos ter aberto o coração também, por nos ter feito enxergar a psiquiatria de um outro prisma que muitos de nós nunca tínhamos olhado dessa forma, Senhor. Por isso, abençoa o Dr. Nelson, Senhor, abençoa, Senhor, a sua profissão, Pai, que seja sempre um profissional de excelência, onde quer que ele coloque a planta dos seus pés, as suas mãos, Senhor, abençoa tudo aquilo que ele tocar, Senhor, todas as vidas que chegarem até ele, Pai, em nome de Jesus. Abençoa também a sua família, Pai, em nome de Jesus, Pai. Queremos te agradecer por tudo o que foi aqui ouvido, por tudo o que tu tocaste de cada coração, de cada pessoa aqui presente e de cada pessoa que ainda irá ouvir este evento mais tarde, Senhor. Ó Pai, que esta palavra seja revelada aos seus corações, Senhor, seja uma verdade para cada pessoa que escuta este evento, Senhor, e que caia por terra toda a vergonha e todo o medo e tudo aquilo que nos faz retrair de buscar ajuda especializada e de ter uma vida abundante, como está prometido para aqueles que tu amas, Senhor. Por isso, Senhor, ó Pai, dirige cada um, Senhor, ao lugar que tu já tens determinado, Senhor, a busca de ajuda, a busca de melhoria, a busca de uma nova vida para cada um de nós, que nos liberte, que nos faça, Senhor, viver a tal vida em abundância, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Cristina orou em nome de Jesus. Lembro-vos só que Jesus sabe quantos cabelos tem a tua cabeça. Tu és tão valioso. Eu tenho cada vez menos, eu já percebi, para ele está a ser mais fácil comigo. E também ele disse que para eles, tu só, ou seja, uma só alma, vale mais do que toda a riqueza deste planeta. Pá, somos amados, malta. Então, um grande abraço, podem ligar os vossos micros, um grande abraço e nós vamos colocar no YouTube e vamos reenviar, sabe, para os nossos grupos. Tchau, pessoal bonito, fiquem bem. Obrigado. Um abraço a todos, foi muito bom. Obrigado. Um grande abraço para Moçambique, para a França, para a Suíça. Não sei se Obrigada. Não sei se está aqui alguém. Londres também esteve aqui, pessoal. Tchau, tchau a todos. Tchau. Alemanha, Raquel, tchau. África do Sul, Paulina, tchau. Yeah. Tchau, e pessoal. São João da Madeira. São João da Madeira. É verdade. Doutor Nelson, um bom jantar com a esposa. Obrigado, igualmente. Também. Um abraço para ela e para todos. Tá? Tchau. Beijinhos, tchau. Tchau. Tchau, Jandi. Tchau. Tchau, meu amor. Tchau. Tchauzinho. Tchau. Estava aqui com
Temos raclette Obrigada. hoje. Muito Raclette. obrigada. Obrigada, pastor Daniel.